A nossa aula de hoje vai ser sobre função logarítmica. Então, a função aqui a gente vai representar f de x igual a log de x na base a. Então, lembrem qual é a ideia de função. Função é uma expressão onde o nosso x é uma variável. Eu posso substituir esse x por vários valores e para cada valor diferente que eu substituir, eu calculo o log e acho o resultado que seria o y, certo? É função logarítmica, então, porque esse x está num logaritmo, ele é o logaritmando do logaritmo em questão aqui. Lembrem que, quando a gente viu o logaritmo, a gente tem algumas condições de existência para o logaritmo. Essa base, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Isso é uma restrição, né, em relação à base, que é uma condição de existência. O log só existe nessa condição, tá? O nosso log só está definido se a base for positiva e diferente de 1. Se vocês lembrarem lá da condição de existência do logaritmo, além da base ser maior que zero e diferente de 1, o logaritmando, que é esse carinha aqui, opa, deixa eu pegar a caneta, o logaritmando, ele tinha que ser maior que zero. É uma condição de existência também do logaritmo. Só que aqui, como a gente está falando de função, logaritmando maior que zero é o x maior que zero. E quando a gente fala de função, valores possíveis para o x é o domínio da função. Então, olha só, o domínio da nossa função são os valores possíveis de x, são os valores que eu posso substituir no lugar do x. Como o x é o logaritmando, os valores possíveis são maiores que zero. Então, o domínio são os reais dos não negativos tirando fora o zero, ou seja, os positivos. Esse é o domínio da minha função. E qual é o conjunto imagem? Imagem é o resultado do logaritmo. Lembrem que resolver um logaritmo é determinar um expoente. Lembra da definição de log? Quando a gente resolve o logaritmo, a gente está dizendo que a base elevado a esse expoente dá esse resultado. Então, o expoente é o resultado do logaritmo. Lembra? A base elevado ao expoente dá o logaritmando. Então, olha só, expoente pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fração. Então, o expoente aqui, o resultado do log, pode ser qualquer número real. Então, como agora a gente está falando de função, o logaritmando é o domínio da nossa função, são os valores possíveis para o x, e o resultado da função é a imagem, são todos os reais. A função logarítmica ela é muito utilizada para modelar problemas, fenômenos naturais e tudo mais. A gente já comentou isso na aula de logaritmo. E agora vamos falar um pouquinho sobre o gráfico. Então a gente vai fazer dois exemplos. Primeiro exemplo. Vamos fazer o gráfico dessa função aqui. Log de x na base 2. Quando a gente não tem ideia de como vai ser a curva do gráfico, a gente monta uma tabela de valores, substitui no lugar de x, determina o y, determina pares ordenados e marca no plano cartesiano. Então, vamos montar uma tabela de valores. Claro que eu vou pegar aqui valores que vão facilitar a minha vida, óbvio. Então, eu vou pegar aqui 1/4, meio, 1, 2, 4, 8. E agora a gente vai substituir aqui no log. Então, a gente vai ter que calcular logaritmo de 1/4 na base 2
Vamos ter que calcular logaritmo de meio na base 2. Vamos ter que calcular logaritmo de 1 na base 2. Vamos ter que calcular logaritmo de 2 na base 2, logaritmo de 4 na base 2 e logaritmo de 8 na base 2. Então, calcular logaritmo a gente já viu na aula de log, certo? Vamos só relembrar aqui, ó. Por exemplo, logaritmo de 1/4 na base 2. Qual é a ideia? 2 elevado a quanto que dá 1/4? Gente, vamos pensar. 2 ao quadrado dá 4. Só que aqui é 1/4. Para inverter, o expoente tem que ser negativo. Então, vai ser menos 2. Ok? Então, aqui a gente vai ter menos 2. Aí, logaritmo de meio na base 2. Mesma coisa. 2 elevado a quanto que dá meio? Menos 1. Logaritmo de 1 na base 2. 2 elevado a quanto que dá 1? 0. E os outros são mais fáceis. Log de 2 na base 2 é 1. Log de 4 na base 2 é 2. Log de 8 na base 2 é 3. É só fazer aplicando a definição do logaritmo. Então, vamos representar no plano cartesiano. Eixo Y, eixo X, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Menos 1, menos 2, 1, 2. Então, olha só. Vamos lá. Começar de baixo para cima. 8 liga com 3. 8 para X, 3 para Y, tá aqui o ponto. 4 do X liga com 2 do Y. 2 liga com 1. Olhem, gente, que o X poderia ser qualquer valor positivo. Eu peguei esses, porque esses valores são mais fáceis de trabalhar com o 2, potência de 2, tá? O 1 liga com 0, então tá aqui sobre o eixo. Meio liga com menos 1. Então, aqui na metade vai ligar com menos 1. E 1/4, que é a metade da metade, 0,25, liga com menos 2. Observem que esse gráfico vai chegar bem próximo da linha do Y, do eixo Y, mas não vai encostar. Então, vai ficar assim, ó. Essa é a curva da função logarítmica. Esse gráfico ele é crescente, conforme o x vai aumentando, o gráfico também vai subindo, o y vai subindo, é um gráfico crescente. A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, vou adiantar já. Olhem que a base é 2. No segundo exemplo, vocês vão observar a base e vão verificar o gráfico. Segundo exemplo. Então, segundo exemplo, a gente vai fazer agora essa função aqui, ó. F de x igual a log de x, só que na base meio. Bom, a gente vai montar uma tabela de valores também, mesma ideia do que a gente fez anteriormente. Vou pegar valores que vão facilitar aqui também, não vamos dificultar a nossa vida. 1/8, 1/4, meio, 1, 2 e 4, tá? Então, você vai aplicar aqui, ó, você vai fazer lá log de 1/8 na base meio. E assim por diante, igual a gente fez antes, tá?
log de 1/4 na base meio. Não dá para escrever muito pequeno aqui. Enfim, você vai fazer igualzinho a gente fez antes. Vou fazer aqui maior, ó. Log de 1/8 na base meio. Meio elevado a quanto que dá 1/8? Ao cubo. Log de 1/4 na base meio. Meio elevado a quanto que dá 1/4? Meio ao quadrado. Log de meio na base meio vai dar 1. Log de 1 na base meio. Meio elevado a quanto que dá 1? 0. Olha que só estou pondo a resposta aqui. Log de 2 da base meio. Meio elevado a quanto que dá 2? Menos 1, para poder inverter. E o 4 é menos 2. Certo? E agora a gente vai representar esses pontos no plano cartesiano. E vamos verificar qual vai ser a curva agora. Vamos lá, então. Eixo Y, eixo X, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4. Vamos lá então, pessoal. Olha lá. De baixo para cima. 4 liga com menos 2. 4 no X, menos 2 no Y. Tá aqui. 2 liga com menos 1. 1 liga com 0, fica sobre o eixo X. Meio liga com 1. 1/4. Gente, meio é metade aqui, né? 0,5. 1/4 é 0,25. E 1/8 é metade de 1/4. 0,125. Liga com 3. Tá aqui. E agora a gente vai ligar esses pontos. Olha que a curva vai se aproximar do eixo Y, mas não cruza o eixo Y. Ficou um pouquinho torto, mas é porque a mão não ajuda. Aí. Olha só, isso daqui é uma curva decrescente. Conforme o x vai aumentando, o y vai diminuindo. Ok? Ficou feinho aqui. Pronto. Olha só. Observem que a base agora é meio. Depois a gente vai tirar uma conclusão em relação a crescente, decrescente e a base, tá? Então agora a gente vai ver a função logarítmica como a função inversa da função exponencial. Então agora a gente vai ver a função logarítmica como a função inversa da função exponencial. Vamos lá. Função exponencial era uma base, um número elevado a x. Essa base tinha uma condição. Ela tinha que ser maior que 0 e diferente de 1. Quem não lembra, volta para a aula de função exponencial. O domínio dessa função eram todos os reais, que são os valores possíveis que a gente pode colocar ali no lugar do x, substituir. E a imagem dessa função eram os reais positivos, né? Os não negativos tirando zero. Tá. Lembram da aula de função inversa? A gente vai montar a função inversa dessa. Olha lá. F de x é a mesma coisa que y. Para montar a função inversa, a expressão da inversa são dois passos. Primeiro, substitui y por x. O y vai virar x e o x vai virar y.
Segundo passo, temos que isolar esse y. Gente, olha que não dá para cortar as bases, a gente não sabe se elas são iguais. A única forma de derrubar esse y, de descer esse y, é aplicando o log dos dois lados, certo? Então, vou aplicar logaritmo na base A em ambos os lados da equação. Vai ficar log de x na base A igual. Aqui a gente vai aplicar a terceira propriedade do logaritmo. Vai dar um peteleco nesse y, jogar ele para frente. E log de A na base A é 1. Y vezes 1 é y. Olha o que a gente obteve. A função inversa da função exponencial é essa expressão aqui, ó. Logaritmo de x na base A. O que a gente acabou de observar, então? Que a função inversa da exponencial é a função logarítmica e vice-versa. E lembrem o seguinte, a função logarítmica, ela também tem a mesma restrição para a base que a gente viu hoje. O domínio dela são os reais positivos e a imagem dela são todos os reais. Olhem que dá o contrário. O domínio da função exponencial é a imagem da função logarítmica. E a imagem da função exponencial é o domínio da função logarítmica. Isso acontece porque elas são funções inversas. Então, enquanto a função exponencial vai daqui para lá, dos reais para os reais positivos, a função logarítmica vai dos reais positivos para todos os reais. Uma é a função inversa da outra. Se a gente sabe agora que elas são funções inversas, o que a gente pode dizer sobre o gráfico dessas funções? Olha só. Vamos relembrar primeiro o gráfico da função exponencial. Nós tínhamos o gráfico crescente e o gráfico decrescente. O gráfico crescente ele era assim, ó. E o gráfico decrescente era assim. Esse é da função exponencial, gente. A elevado a x. Crescente, decrescente. Agora, vamos fazer o gráfico da função logarítmica. Quem lembra aí da função inversa, lá na nossa aula de função inversa, o gráfico de uma função e da sua função inversa tem que ser simétrico em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, se eu traçar a bissetriz aqui, ó, que é essa reta que divide o primeiro e o terceiro quadrante, exatamente ao meio, certo? A função logarítmica vai ter que ser simétrica à curva da exponencial em relação a essa bissetriz. É como se essa bissetriz fosse um espelho. Então, a curva rosa vai refletir para baixo, vai ficar aqui, ó. Essa curva que a professora acabou de desenhar é o gráfico da função logarítmica crescente. Aqui, essa perninha que está para baixo vai refletir para cima. E essa que está para cima vai refletir para baixo. E aqui é o gráfico da função logarítmica decrescente. Então, lembrem, sempre que a gente tem funções inversas, os gráficos são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Ok? Outra coisa, eu posso dizer se a função é crescente ou decrescente sem desenhar o gráfico? Sim, pela base. Se a base for maior que 1, qualquer número maior que 1, o grau da exponencial e da função logarítmica são crescentes. Lembrem daquele exemplo que a gente fez, o primeiro, logaritmo na base 2. E se a base estiver entre 0 e 1, meio, 1 terço, 1 quinto, 0,8,
Se for um número entre 0 e 1, o gráfico da exponencial e da função logarítmica vão ser decrescentes. Então, assim, se vocês lembrarem bem da função exponencial, tudo é só inverter domínio com imagem, a condição da base é a mesma e fazer a simetria do gráfico. Você vai ter a função logarítmica. Então, sobre função logarítmica, é isso que vocês precisam saber, tá? A expressão, o domínio, a imagem, a condição da base e a curva do gráfico.